Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico. Antes de você ficar falando aí dos meus vídeos, dando comentário, falando que eu sou mais um fanático, meu irmão, vai estudar a palavra sem a visão desses pastores. Aí sim você vai conhecer a verdade. Você questionou aí que muitos questionamentos que eu não tô pouco me deixando para o seu questionamento. Por quê? Eu sou guiado pelo magistério, doutrina, de acordo com a escritura. É simples, ó. Ah, você falou que Pedro ali, a Babilônia não é Roma. É sim, ó. Tô aqui com um dos livros da patrística, Eusébio Cesaré, que não é adulterado essa história protestante que eles têm também. Olha só. Você pega aqui no capítulo 14, 15, ó, parágrafo 2, ó, diz que os apóstolos conheceu o fato que uma revelação do Espírito Santo, do Espírito, alegou-se como desejo dele e aprovou o livro por meio de leituras nas assembleias, Clemente no sexto livro das hipóteses contra essa história e confirma como seu testemunho o bispo de Herápolis, chamado Papias. Pedro menciona Marcos na sua primeira carta, que diz: ele mesmo compôs em Roma, assinando-o com o nome simbólico Babilônia. No seguinte trecho, a esta que em Babilônia eleita como vós saúdam, como também Marcos, meu filho. 1 Pedro 5:13, ó. E uma coisa muito interessante. Vamos ver aqui, ó. Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos é a pregação de Pedro ali em Roma. Olha só, quem diz aqui? É a patrística. Que o evangelista São Marcos era discípulo de Pedro, certo? Desse modo, as palavras divinas se fundiram entre os romanos. Ó. E Lucas Manzoli fala que Pedro não estava ali em Roma pregando. Só foi no final de sua vida. O poder de Simão se extinguiu e logo com ele desapareceu. De outro lado, fulgor da piedade brilhou de tal modo diante dos ouvintes de Pedro, que eles não se satisfaziam em ouvi-lo uma só vez, nem de ter recebido a anúncio oral da doutrina, mas insistiam de todo modo suplicamente a Marcos, cujo evangelho chegou até nós, e que era o companheiro de Pedro. Ele deixasse um monumento escrito da palavra transmitida oral, ó. Ao Novo Testamento primeiro veio oral. Nossa, cara. Monumento escrito da palavra transmitida oralmente, não desistiram de suas preces enquanto não o coagiram. Assim deram a ocasião que fosse escrito o Evangelho segundo São Marcos. Olha só, pô. Olha só. Capítulo 16 da Patrística, versículo 1. Ó. Marcos, primeiro pregador do Evangelho no Egito, ó. Narra-se ter sido este Marcos o primeiro a ser enviado ao Egito, onde pregou o evangelho que havia escrito, estabeleceu a igreja, a primeira das quais na própria cidade de Alexandria. Agora, uma coisa muito interessante. Aqui, ó. A patrística fala aqui, ó. Primeiro presbítero da igreja romana. Aqui você vê todo o contexto. Ó. Depois do martírio de Pedro e Paulo, os primeiros a obter o episcopado na igreja de Roma foi Lino. Paulo, ao escrever de Roma a Timóteo, cita na sua saudação a final da certa. Segundo Timóteo 4:21.
fala de Eusébio ali. Eusébio não, Lino, né? Olha só, pô. Meu, muita coisa, muita coisa. E ainda vem esses cara aí que faz esses vídeos aí totalmente adulterado, pô. Ah, o corpo de São Pedro não tá ali em Roma, meu irmão. Os apóstolos são uma testemunha viva. São Lino assistiu tudo o martírio de São Pedro. Olha só que interessante. Sucessão apostólica na Bíblia e na Bíblia e na patrística. Aqui é um apologeta católico, que estou estudando também muitos vídeos dele. Olha só. Os gloriosíssimos apóstolos Pedro, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Sucessão, olha só. Em nome do Pai, do Olha só que interessante, pô. Então não tem como. Agora, olha só. Você vai ouvir da boca de um protestante. Famosa. Patrística. Citando a patrística. A história dos padres apostólicos, os pais apostólicos, temos aqui Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, Pápias. Então são as cartas aqui. E essa foi uma carta escrita para a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Esmirna. Vou ler aqui a introdução. Diz aqui: a igreja de Deus que vive como estrangeira. Quantos aqui são estrangeiros? Né? A nossa pátria está lá no céu, irmãos. Vive como estrangeira em Esmirna, para a igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélio e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica. Irmãos, naquela época não tinha igreja protestante. Glória a Deus, aleluia. Olha só. Agora tem, por quê? Por causa da reforma protestante. É uma só igreja, de acordo, meu querido, com a escritura. Olha que ela falou. Olha que a Patrícia está falando. Olha que a escritura nos ensina. Precisamos ter esse estudo aqui na Igreja Católica. Estudo, conhecimento da Patrícia, conhecimento da doutrina e estudar cada vez mais a escritura. A gente não vemos isso aí. Eu mesmo aprendi por si próprio, fui buscar meu próprio conhecimento dos pais apostólicos, da tradição, lendo Bíblia, estudando, acordando, ó, agora é 6 horas da manhã, pô, tô estudando, tô buscando, tô pesquisando. Por quê? Porque eu não vou aprender isso aí. Infelizmente, pô. Infelizmente. Não tô falando mal, mas tô dando uma advertência. Precisamos ter conhecimento, ter acesso a esses livros patrísticos. Pra gente entender a Santa Bíblia. Vamos aprender dos nossos pais. Olha só. A Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas cristãs, por isso outras igrejas não devem ser consideradas irmãs da Igreja Católica. Papa Bento, né? Não sei qual é o número aqui, não sei essa sigla, mas tá ótimo. Olha, pastor, eu particularmente, né, eu sei que isso pode, assim, não agradar a todos que vão ouvir, mas eu tenho ficado muito impressionada com alguns católicos que eu tenho convivido, tenho encontrado. Às vezes a gente encontra até, assim, um coração, sabe, mais convertido do que dentro das igrejas evangélicas. Eu também tenho visto isso.
fez uma música pra Maria? Fernanda Brum fez uma música para Nossa Senhora? Era uma mulher sensível, a Deus servo submissa. Esse será investido de glória. Olha só, até arrepia, cara. Não sou fanático, meu querido. Porque a igreja é a esposa do Senhor, fundada e gerada na cruz. É nisso que os apóstolos morreram acreditando. Deram sua vida, foram martirizados, foram espedaçados pelos leões, foram cerrados ao meio, mas não falou, não desistiram, não renegou Cristo. E principalmente a sua esposa. Porque é uma só profecia. Para finalizar aqui esse vídeo, este show de patrística, esse show ouvindo da boca dos hereges. Que Mateus 2,25, toda divisão será dispersa. Aqui, ó. Mateus 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o papai que está no céu, meu pai que está no céu. Olha só. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só. Uma advertência. Esses doutores, eles, infelizmente, ó, eles tiram da patrística o que agrega a eles, de acordo com a escritura. E vai formando sua doutrina ao corpo de Pedro ali que está ali no Vaticano. Não é Pedro, é um idoso que o hebreu, etc., que os colocaram lá para fingir, para forjar, para falar que é o resto mortal de Pedro, etc. Meu irmão, a igreja não vive essa mentira. A igreja não precisa fazer isso. Tanto que eu não estou atacando vocês. Estou defendendo a igreja. Quem ataca, pelo contrário, é vocês. Ah, Maria não foi assusta ao céu, levada de corpo e alma, etc. Vocês que negam a igreja, despreza a igreja, odeia a igreja. Então você está odiando o próprio Cristo. Quando você odeia a mãe de Cristo, difama a mãe de Cristo, você está cuspindo na cara do filho. Quando você gospe na igreja, denigra a igreja, está cuspindo na cara do esposo. Ainda mais, blasfemando contra o Espírito Santo, porque Mateus 28:20, o Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo assiste a igreja. O Espírito Santo que usaram a boca dos apóstolos para edificar a igreja. Se os apóstolos não tivessem o Espírito Santo, ele, a primeira chicotada, ele sairia correndo, meu irmão. Você acha que Pedro ia se entregar de ponta cabeça sem a unção do Espírito Santo? Que interessante. O Espírito Santo, ele é a participação de tudo. Do projeto salvífico, da salvação. Aí vem Satanás. Ah, Cristo fundou a igreja? Tem um paráclito? Vou fundar igrejas para o povo não acreditar nessa igreja. E vou mandar outro espírito. Vou mandar meus falsos profetas que vão odiar a igreja. Que vão degnir a igreja. E muitos vão seguir, 2 Coríntios 11:4. Que, meu irmão? Essa patrística que eu paguei, acho que foi 120. Vou comprar, que fala aqui do a contra-heresia, os pais apostólicos. Simples, meu irmão. Hoje nós temos acesso para ter o conhecimento da verdade. Não como esses caras, eles têm um aplicativo como o Lucas Manzola tem no computador. Coloca ali o que eles querem. Não, meu irmão. Tem que seguir de acordo. Tá ali. Por quê? O Eusébio Cesareia participou. Ele conta desde o começo, quando Cristo é levado na nuvem, etc. Como Pedro ali combatendo o Simão Mago, herege, aquela heresia ali em Roma e por aí vai. Para você entender uma história, você tem que ler toda a história.
São Marcos, discípulo de Pedro. Porque São Marcos, Pedro pregando, ele sentiu o desejo do Espírito Santo de escrever a pregação de São Pedro. E São Pedro ficou sabendo e aprovou os seus escritos. E ele foi enviado para o Egito pregar o que ele ouviu de São Pedro. É só que interessante, pô. Por quê? É a pregação que aprendeu por Cristo, com a convivência com o Mestre. Simples, meu irmão. O Novo Testamento vem da Igreja Católica. O Velho Testamento vem dos judeus. Está falando só para esse Hebreus 8:13. É a nova aliança. A velha aliança a gente estuda para entender a nova aliança. Mas o Novo Testamento foi os apóstolos que escreveram. Velho Testamento, judeus que escreveram. Ponto final, meu. Nós acreditamos na fé dos apóstolos, a mensagem que os apóstolos transmitiu, que foi confiada ao magistério. Ponto final, cara. Acaba essa briga, mas a Bíblia vem da onde? Vem da Igreja Católica, etc. Claro que vem da Igreja Católica. O Velho Testamento não vem da Igreja Católica. A Igreja Católica oficializou como inspirado também. Diz que é a palavra de Deus. Mas o Novo Testamento de Mateus e Apocalipse vem dos apóstolos. Olha só, a igreja fez o que os judeus nem fizeram. Simples, meu irmão. Simples. E os 7 livros que os judeus tirou, que os caras brigam muito, que ressuscita. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Já tenho o estudo, mas é muita coisa. Simples, meu irmão, entender isso. Se você não quer acreditar na igreja, é problema seu, meu querido. Se você não ama a igreja, é problema seu. Eu amo a igreja. Não sou fanático. Não sou fanático igual esses caras que ficam aí ganhando dinheiro, enganando o povo. Como os caras aí ensinaram o menininho pastorzinho aí, estão criticando o menininho. Porque esse menino são fruto dos pastores. Em quem eles se inspiraram. Se espelhou, né? Nós se espelhamos no sucessor dos apóstolos. Salve Maria, sou missionário Selvo Aberto.